E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. É, Hoje a gente vai começar a nossa discussão, né, sobre a, a luta pela independência na América, né? Na verdade, a gente já falou um pouco sobre isso quando a gente comentou sobre a, a independência do Haiti, né? Então, um movimento bastante icônico e a gente acaba comentando ele ali relacionado ao processo revolucionário na França, né? Ao período ali de Revolução Francesa. Mas hoje a gente vai dar início ao nosso estudo especificamente, né, sobre as condições ah, que levam ao processo de independência nas Américas, no plural, né? Porque aqui a gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos, vamos falar sobre os processos de independência na América Central, na América do Sul, né? E aí tentando entender, né, que estruturas, que condições possibilitaram esses rompimentos do laço colonial, né? A América, como todos nós sabemos, esteve sob domínio europeu por mais de 3 séculos e em alguns casos por muito mais que isso, né? Por quase 4 séculos. Então, é, entender, né, os fatores que levam a esses rompimentos, bem como se deu esse processo, diz muito sobre os países que surgem desse processo e fala muito também sobre a nossa realidade hoje. Então, muito do que nós temos hoje também é consequência desse processo de rompimento, né, de laços coloniais, né, até que ponto esses laços foram rompidos realmente, até que ponto eles foram transformados, para que a gente pudesse ter sociedades é, que surgiram, né, após isso e se tornaram o que são hoje. Então é muito importante a gente pensar e estudar esses períodos para compreender, né, um pouco sobre essa configuração da América que conhecemos hoje. Tá? Então esse conteúdo, pessoal, tá lá na unidade 4, tá, é o tema 1 da unidade 4. É importante ler, tá? Ler com calma, ler com bastante atenção, vai grifando, vai fazendo anotações, né, das partes mais importantes, né, quando for exigido o fichamento, façam os fichamentos para que vocês tenham, né, um resumo sobre esses temas. É importante fazer essa leitura mais minuciosa. Não ler só por cima não vale, né? Tem que ler com cuidado, ler com atenção, tá? Prestando bem atenção a tudo que está ali, para vocês poderem ter, né, uma base mais sólida. E claro, né, não posso esquecer de que qualquer dúvida você deve enviar lá no Google Class, tá? Envia as dúvidas lá para eu poder responder e a gente ir dialogando, né? É provável que surjam dúvidas ao longo dos nossos estudos, então é importante tirar essas dúvidas e aí vocês mandam lá no Google Class, tá? Então vamos lá para nossa aula para a gente poder começar. Então, como eu falei, né, a América ela foi dominada pelos europeus durante pelo menos 3 séculos, pelo menos, né? Isso de maneira geral. Claro que em alguns casos você tem menos tempo, outros locais têm mais tempo e por aí vai. Tá? Mas na média aí são aproximadamente 3 séculos. E a América ela sofreu influência de diversas formas, né? Do modo de vida europeu, bem como, claro, também, né, o modo de vida dos americanos influenciou bastante também os europeus que aqui vieram e entraram em contato com esse modo de vida, tá? Então, muitos costumes, né, se misturam, tanto americanos sofrem influência europeia, como também são influenciados. E uma demonstração dessa clara influência europeia sobre a América, você tem a presença das ideias iluministas. Então, o primeiro passo para a gente entender o movimento de rompimento colonial que ocorre principalmente a partir do século XVIII, né, com a independência dos Estados Unidos, que é a primeira independência da América, é entender a influência do iluminismo na América. Tá? Então, aí você pergunta, mas o iluminismo chegou na América? Sim. Né? Então, a América ela foi influenciada pelo iluminismo, por isso o tema da nossa aula é esse. Né? Então, as ideias iluministas cruzam o Atlântico. O iluminismo foi um movimento muito importante, nós já comentamos sobre o iluminismo,
e ele tem uma importância muito grande nas independências da América. Talvez com uma, uma ênfase, de certa forma, ou talvez o movimento que mais expõe essa influência talvez seja a independência dos Estados Unidos. Mas todas as outras independências também trazem, né, a influência desse iluminismo, seja no modelo de Estado adotado, seja no modelo econômico adotado, seja até mesmo na questão, né, nas bandeiras que são levantadas ao longo desses processos de independência, de liberdade, de igualdade, que são bandeiras que foram levantadas pelo iluminismo lá na Europa e que vão chegar na América também, influenciando outros movimentos por aqui. Tá? Então o iluminismo, pessoal, ele foi um movimento que surge no século XVII, né, e se estende pelo XVIII, em que basicamente vai trazer à tona uma série de questionamentos, né, que colocava a razão como princípio, como princípio fundamental, né, da vida humana, e passa também a refletir sobre a sociedade na qual os seres humanos estavam inseridos, pensando a questão política, pensando a questão econômica, as hierarquias sociais, a questão das liberdades, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade civil. Tudo isso o iluminismo ele pensou, e o fato do iluminismo ter refletido sobre esses diversos aspectos da sociedade, da vida humana, leva a, a uma série de influências. Então o iluminismo ele passa a influenciar uma série de movimentos na Europa, tá? Até o meados do século XIX. A gente já falou sobre a Revolução Francesa, a gente vai falar ainda sobre as revoluções de 1830, de 1800, a gente vai ter revolução em 1850. Então vão ter várias ondas revolucionárias ocorrendo ao longo dos séculos 18 e 19 na Europa, que são fortemente influenciados pelos ideais iluministas, principalmente os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, né, os chamados ideais liberais, né, demonstrando justamente, né, a identificação da burguesia europeia, né, com os princípios iluministas, né, que possibilitariam o rompimento com aquela ordem feudal, com os entraves, né, do feudalismo e da sociedade do antigo regime que, é, que até então se impunha na Europa. Então, quer dizer, o iluminismo ele foi fundamental, né, para influenciar esses regimes. Na América, né, ele também vai ter essa importância, tá? Então, na Europa, esse iluminismo ele passa a influenciar principalmente movimentos que se insurgiam contra o antigo regime. Então, na Europa, de certa forma, né, o principal foco do iluminismo foi a crítica ao antigo regime e, de certa forma, claro, né, a todo o modelo de sociedade que o antigo regime era composto. Então, sociedade estamental de ordens, a gente já falou sobre isso quando a gente pensa a Revolução Francesa, então aquela divisão da sociedade por ordens, o regime mercantilista, né, então esses movimentos eles vão questionar os princípios mercantilistas, trazendo à tona os princípios liberais defendidos pelo iluminismo, né? O liberalismo econômico, o individualismo, a concorrência, vão questionar o poder absoluto dos reis, né? O absolutismo também se tornava um alvo aí, claro, dentro dessa sociedade do antigo regime, do iluminismo. Então o iluminismo passa a criticar o absolutismo, propondo novas formas de estados, a monarquia constitucional, a divisão dos poderes, a igualdade em relação à lei. Então tudo isso foi a influência do iluminismo lá na Europa, né? Quer dizer, o iluminismo, quando a gente, o maior exemplo, provavelmente a maior revolução iluminista é a Revolução Francesa, né? E ela vai justamente contra tudo isso que eu acabei de falar, né? Quer dizer, então o iluminismo ele influenciou a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa ela passou também a influenciar outros movimentos. Exemplo disso, a gente já falou na aula passada, por exemplo, a Revolução Haitiana. Então,
A independência do Haiti foi fortemente influenciada pela Revolução Francesa. E se a Revolução Francesa foi influenciada pelo Iluminismo, é claro que a Revolução do Haiti ela também acaba sendo influenciada, né, por esses ideais de liberdade. Tá? No caso da América, né, o iluminismo ele se volta contra principalmente a lógica do sistema colonial, né? A ideia do pacto colonial, que era uma característica forte do mercantilismo, e quando a gente pensa nesses ideais liberais, principalmente as burguesias, né, as elites burguesas vão se opor, né, a essa ordem mercantilista. E não é à toa que na maior parte da América, o, o processo de independência ele foi liderado pelas elites, seja as elites agrárias, seja as elites comerciais, né, que viam nesse pacto colonial, né, nesses monopólios mercantilistas, entraves para o seu poder econômico, o seu poder político. Tá? Então, de maneira geral, isso é muito importante entender que, primeiro, essa influência iluminista ela vai se dar principalmente entre as classes mais abastadas dessa sociedade, das classes mais ricas, né? Até porque eram justamente essas classes que tinham acesso à universidade, ou muitas vezes que viajavam até a Europa para estudar em universidades e acabavam se influenciando por essas ideias, e quando voltavam traziam essas ideias para a colônia, tá certo? Mas principalmente porque eram, né, ali de certa forma, a classe social que possuía, né, um poder de impor, de certa forma, né, os seus interesses aos demais. Então, quer dizer, na América, o iluminismo ele passou a questionar o sistema colonial, né, o pacto colonial e o mercantilismo, que é a base desse sistema. Então, a exploração, os monopólios, tudo isso passava a ser criticado porque eram vistos como entraves para o desenvolvimento dessas colônias, né, que vão se tornar independentes. Tá? E aqui a gente precisa ter uma coisa em mente, pessoal, que no caso das colônias, a realidade ela era muito diferente. Então, assim, pensar o iluminismo na América é interessante e é importante a gente entender. Mas, né, se a gente pensar o iluminismo como sendo pensado da mesma forma em toda a América, isso é um erro, né? Porque a realidade colonial na América, ela era muito heterogênea, ela era muito diferente. Então, se você pensa, por exemplo, a colonização do Brasil e compara com a colonização espanhola e compara com a colonização inglesa ou com a colonização, sei lá, francesa, você vai ver que são muito diferentes entre si. Elas têm semelhanças? Sim, basicamente porque todos eram colônias, né? E dentro do princípio mercantilista de exploração colonial, elas têm características um tanto quanto semelhantes. Mas a realidade social, de composição da sociedade, a realidade econômica, ela era um tanto quanto diferente, né? Então, se você pensa, por exemplo, a composição social do Brasil, né, no caso aqui da colônia portuguesa, você vai ver que essa colônia ela possui uma estrutura social diferente, por exemplo, da colonização espanhola. Também possui uma estrutura política, uma estrutura administrativa diferente, né? E aí a gente vai entender isso quando a gente vai ver, quando a gente for vendo, né, colônia por colônia, né, e o processo como ele se dá. Então, o que é que acontece? Como você tem muitas estruturas diferentes, nós temos também processos muito diferentes, né? Então, quer dizer, as ideias iluministas, elas são absorvidas por essas colônias, né, por membros dessas colônias, mas elas são interpretadas e aplicadas de acordo com a perspectiva de cada uma dessas sociedades. Então, não dá para imaginar que a América ela conseguisse pegar todas as ideias iluministas e aplicar da mesma forma. Não é à toa que a gente tem uma série de nações de independências diferentes, de processos diferentes, né? E, enfim, medidas completamente diferentes justamente por conta disso, porque muitas dessas ideias elas foram absorvidas, interpretadas e aplicadas de formas muito diversas, né? Sempre dialogando com a sua realidade
na qual ela vai se difundir, tá? Então, nos Estados Unidos nós temos uma realidade, quando a gente pensa nas colônias espanholas, né? E aí, olha só, quando eu falo colônias espanholas, você não tem apenas uma, nós tem várias em todo o território espanhol. Quando a gente pensa na colonização portuguesa, nós vamos ter realidades muito diversas, e essas realidades diferentes vão dar origem a movimentos diferentes e a constituições diferentes. Então, na América você vai ter repúblicas, você vai ter monarquias constitucionais, você vai ter monarquia quase absolutista, né? Você vai ter, por exemplo, uma revolta de escravizados que proclama a liberdade e o fim da escravidão juntamente com a independência. Você vai ter, por exemplo, um país que só vai abolir a escravidão ao final do século XIX, como é o caso, por exemplo, do Brasil. Você vai ter os Estados Unidos adotando uma república, você vai ter o Brasil adotando um regime monárquico, né? E por aí vai, tá? Por aí vai. Então nós temos realidades muito diversas, e essas realidades diversas, para a gente poder compreender elas, é preciso pensar cada uma delas, né, separadamente. E aí a gente vai fazer isso ao longo das aulas, né? A gente vai comentando cada uma das independências, tá bom? Então, por hoje é só, né? Essa ideia mesmo de a gente fazer essa introdução, né? Como o iluminismo ele chega na América de maneira geral. Na próxima aula a gente vai falar especificamente, né? Como o iluminismo ele chega e ele é percebido no caso das 13 colônias, que deram origem ao movimento de separação no caso dos Estados Unidos, e também nas colônias espanholas, como é que o iluminismo ele chega, tá certo? Então não deixem de fazer as suas anotações, né? Não deixem de enviar as dúvidas, que aí eu vou responder sempre que possível, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.